teologia, Deus, o Espírito Santo. Vamos continuar a nossa caminhada partindo do texto que nós iniciamos a leitura dele no final da aula passada, que fala a respeito da apresentação de Jesus no templo. E nós vemos aqui o famoso texto conhecido como o Cântico de Simeão. O Cântico de Simeão. O capítulo 2 todo vai falar sobre essa infância, né, de Jesus Cristo. Diz aqui que lá em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que estava esperando a consolação de Israel. Aqui é uma das referências, podemos assim dizer, ao livro do profeta Isaías em especial. Eu não estou falando que só Isaías falou do Messias ou do reinado eterno de Deus e destas promessas, mas sem sombra de dúvida, Isaías ele recebe, inclusive por alguns estudiosos, ele é chamado de o Evangelho no Antigo Testamento. Quando você tiver a necessidade ou a oportunidade de falar do Evangelho para um judeu, imagine um judeu que não aceita que Jesus é Deus, etc. Comece a falar com ele, conversar com ele a partir de Isaías e deixa Deus fazer a obra. Nós não podemos esquecer disso, que é o Espírito Santo que trabalha no coração, né? Então nós temos aqui comunicar. O Evangelho de Isaías, o profeta Isaías, que é o Evangelho lá no Antigo Testamento, como dizem alguns, ele é excelente para isso. E aqui nós temos um exemplo, esse homem chamado Simeão, que era um homem piedoso, que significa um homem temente a Deus, e que ficava lá no templo. Ele estava aguardando a consolação de Israel. Em outras palavras, ele estava aguardando o cumprimento das profecias. Profecias que falavam sobre o Messias, profecias que falavam sobre o fim desse estado de rebelião no qual nós vivemos, profecias que falavam da consumação, profecias que falavam dessa presença, desse derramar de Deus sobre as nossas vidas. E, em especial, toda essa expectativa futura tinha como ponto de partida, teve, podemos dizer, como ponto de partida o nascimento de Cristo. Dentro da expectativa de Simeão era Jesus Cristo, ele aguardava. E o que o texto diz mais? E o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre aquele homem. Um homem que conhecia a palavra de Deus. Quando diz que ele aguardava a consolação, etc., não significa que ele era um homem que não conhecia a Bíblia, mas ele tinha um canal direto com Deus através do Espírito Santo, então Deus conversava com ele independente das outras coisas. Deus, ele fala conosco de uma forma pessoal. É um relacionamento pessoal. Mas Deus, ele ministra aos nossos corações através da Bíblia. Através da Bíblia. Você quer ouvir o Espírito Santo falando com você? Então conheça a Bíblia. O que aquele homem estava aguardando ali? A consolação de Israel. Ele estava aguardando porque ele conhecia o Antigo Testamento. Ele conhecia as promessas de Deus. Ele conhecia aquilo que Deus havia revelado acerca do seu projeto no sentido de enviar o Messias. E diz o texto que revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Nós temos aqui algo assim maravilhoso. O Espírito Santo fala ao coração de Simeão que ele não iria morrer antes de ver o cumprimento da profecia, antes de ver o Messias, o cumprimento daquela promessa.
E alguém pode falar, bem, o Espírito Santo revelou isso a Simeão, então o Espírito Santo ele pode revelar alguma coisa ao meu coração. O que nós podemos dizer é que Deus é um Deus pessoal. Se você tem a Bíblia nas mãos, e se você gasta tempo com a Bíblia, e você busca o Senhor, certamente Deus vai direcionar o seu coração em tantas experiências. Mas é Bíblia, é através da Bíblia. Deus fala conosco, o Espírito Santo, entenda, cada palavra aqui é palavra inspirada pelo Espírito Santo. O grande problema é quando as pessoas jogam a Bíblia ou deixam a Bíblia lá quieta e passam a querer ter uma experiência com o Espírito Santo sem as Escrituras. Não. O Espírito Santo, Deus, ele fala conosco, mas fala através da sua palavra. E foi assim que ele moveu o coração. E a intimidade de Simeão com Deus era tão grande que ele creu e ele ficava no templo. Porque ele entendeu bem. O Espírito Santo disse que eu vou ver o Messias. Eu vou ver o cumprimento dessa promessa. Então, de acordo com as profecias, o melhor lugar que eu tenho para passar o meu tempo é aqui no templo. Porque mais cedo ou mais tarde, esse menino, esse nenenzinho, que vai nascer de uma virgem, ele vai entrar aqui. E veja bem, essa expectativa da vinda do Messias não era só na mente de Simeão. Muitas moças, havia entre as moças ali de Israel, aquelas que temiam a Deus, aquele cuidado em se manter virgens, porque criam naquela promessa de que o Messias nasceria de uma virgem. Então, na mente delas, ao manterem-se virgens, elas estavam tendo a possibilidade de ser a mãe do Messias. E por que eu menciono isso? Só para dizer que o Espírito Santo, ele vai agindo na mente das pessoas e no coração das pessoas. E naquela época, ele estava trabalhando em toda aquela geração, colocando aquela expectativa do cumprimento da promessa de Deus. Algo, aqui só fazendo um comentário, algo semelhante ao que nós podemos ver hoje. Pelo menos eu vejo isso. Eu vejo Deus trabalhando em diferentes corações, trabalhando na igreja. E a impressão que eu tenho, olha só, estou falando de impressão, ou seja, daquilo que eu sinto, da minha opinião, certo? Algo pessoal. Em outras palavras, se é pessoal, a gente só está compartilhando. Cada um tem a sua experiência. Mas o que eu tenho percebido é que o Espírito Santo ele tem falado, que Deus, de uma forma assim especial como nunca, ele está colocando no coração de diferentes pessoas e colocando no coração da própria igreja e de diferentes formas está nos mostrando que o momento glorioso da segunda vinda de Cristo também não está longe. O Espírito Santo moveu no coração dele. Versículo 27. Movido pelo Espírito Santo, foi ao templo. E quando os pais, Maria e José, os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo. Veja que coisa maravilhosa. E estavam o pai e a mãe do menino, Maria e José, admirados do que dele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado para a ruína, como para o levantamento de muitos em Israel,
e para ser alvo de contradição. Também uma espada transpassará a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ou seja, naquele momento o Espírito Santo traz, Deus traz, através de Simeão, não somente uma afirmação de que aquele momento era um momento profético, no sentido de ser um momento no qual profecias estavam se cumprindo, mas também, naquele instante, nós vemos o Espírito Santo falando através da boca de Simeão e trazendo ali uma palavra a respeito de Jesus Cristo. Mais uma vez, olhando para esse texto, nós podemos destacar a mesma ênfase, que a obra do Espírito Santo, ela está vinculada à obra de Jesus Cristo, à obra do Messias. Nós não vemos aqui o Espírito Santo movendo Simeão ou movendo as pessoas numa direção diferente. Não, nós vemos aqui o Espírito Santo direcionando todas as atenções para Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus é o alvo, Jesus é o cumprimento da profecia. E temos ali também, depois disso, a menção, a partir do versículo 36, a menção de uma outra profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser, avançada em dias, que vivera com seu marido 7 anos, desde que se casara, e que era viúva de 84 anos. Ou seja, a maior parte da sua vida, ela viveu como uma viúva. Esta não deixava o templo, mas adorava noite e dia em jejuns e orações. E chegando naquela hora, dava graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa, a cena que nós temos aqui. O Espírito Santo colocando aquela expectativa a respeito de Jesus, não apenas no coração de Simeão, mas de outras pessoas. E aqui é mencionada apenas essa mulher chamada Ana, que diz o texto, por muitos anos, viúva, vivia uma vida íntegra e diariamente no templo adorava o Senhor através de jejuns, através de orações. Ela buscava a Deus. Aqueles tempos eram tempos difíceis. O povo de Israel estava sob a opressão do exército romano, do governo de Roma. Coisas tão horríveis haviam acontecido na história do povo de Israel recentemente, naqueles dias, mas o coração daquela mulher, assim como de tantas pessoas, ardia por Deus, desejava o Senhor, adorava o Senhor em oração. E quando ela ouve aquilo que estava acontecendo, quando ela fica sabendo que Simeão, aquele homem que podemos imaginar que houvesse já comentado com ela e com outros que estava aguardando uma promessa específica do Espírito Santo para a sua vida. Quando ela fica sabendo que aquele homem, ele declara que aquele menino que estava ali sendo circuncidado, aquele menino era o Messias, era o cumprimento das profecias, era aquela pessoa maravilhosa da qual o profeta Isaías e todo o Antigo Testamento apontava como sendo o próprio Deus vindo habitar e caminhar conosco, aquele que seria o próprio Messias, o próprio Deus que estaria vindo, o Emanuel, o Deus conosco, nascendo de uma virgem, aquele que iria se assentar no trono de Davi, não para reinar durante 8 anos, 10, 80, não, para um reino eterno, eterno, havia nascido
quando ela ouve isso, ela começa a anunciar. No texto que nós acabamos de ler aqui, ou melhor, que estamos lendo, o texto aqui agora de Lucas, capítulo 2, nós temos informações sobre como o Espírito Santo estava agindo diretamente no coração e na mente dessas pessoas que aparecem na cena. Mas nós podemos imaginar que o Espírito Santo ele estava preparando não apenas Simeão ou Ana, mas o Espírito Santo através da lei, através do livro dos profetas, entre eles Isaías e tantos outros, que semana após semana estava sendo lido nas sinagogas e tudo mais. Deus estava, através do Espírito Santo, estava trabalhando no coração das pessoas. Quando nós lemos a história do nascimento de Jesus, nós temos algumas coisas assim, e eu vou apenas mencionar, porque essa matéria é Deus, o Espírito Santo. A matéria a respeito de Jesus nós já vimos. Mas apenas mencionando duas histórias bem conhecidas, que nós podemos perceber ali o agir de Deus. Uma é a famosa história dos pastores que estão lá no campo, cuidando das ovelhas, né? Ali dos carneirinhos à noite, e eles estavam conversando e de repente aparece os anjos, né? Aparece o anjo e disse: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Cristo, é o Messias, né? Lembra que eu expliquei na aula passada que a palavra Messias e a palavra Cristo é a mesma palavra, só que Messias é em hebraico e Cristo é em grego. O livro de Mateus, o Novo Testamento todo foi escrito em grego. E é por isso que você ouve sempre a palavra Cristo. Mas o anjo ele diz: olha, hoje vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E eu fico imaginando e pensando às vezes sobre o que aqueles homens ficavam conversando à noite, ali ao redor da fogueira, enquanto cuidavam das ovelhas. Eu imagino, evidentemente, que eles conversavam sobre coisas do dia a dia, sobre o que aconteceu durante o dia, a história de alguém, etc. Mas penso também que uma das coisas, um dos temas que estava surgindo no coração e vinha à mente, era exatamente acerca daquela promessa que Deus havia feito sobre um Salvador, sobre o Messias, que haveria de restaurar Israel, e aquela promessa de um novo céu, de uma nova terra que nós temos lá em Isaías também. E quem sabe eles estavam conversando sobre o Messias quando o anjo aparece, e depois com o anjo diz que um coral, a multidão, né, da milícia celestial aparece, os exércitos de Deus aparecem ali e cantam uma linda melodia, dizendo: paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. O que eu quero mencionar com essa história? É o Espírito Santo tocando, preparando o coração das pessoas para a realização do projeto de Deus e para o nascimento de Jesus. Uma outra história, também bem conhecida e é relacionada também ao nascimento de Jesus, é aquela história dos reis magos, né? Os magos do Oriente. Ou seja, quem que eram os magos? Magos significa estudiosos ou, segundo alguns, mágicos. Vamos entender que naquela época, né, ou seja, na antiguidade, não havia, como hoje, nós temos uma distinção entre magia e ciência, né? Ou seja, na verdade, essas duas coisas pareciam que estavam assim
caminhando juntas. Então, haviam, digamos assim, aqueles homens sábios, estudiosos, que às vezes estudavam as estrelas e estudavam as coisas, etc. Enfim, a Bíblia nos fala de 3 reis que eram também magos do Oriente e que eles viram uma estrela e começaram a seguir aquela estrela, que era uma coisa que fugia totalmente ao padrão daquilo que eles estavam acostumados. Eles eram estudiosos, então eles sabiam que aquilo significava que alguma coisa estava para acontecer. Eles conheciam o Antigo Testamento e eles associaram aquilo que eles estavam vendo com as profecias. Agora eu pergunto, como é que tudo isso estava acontecendo? Como é que aqueles homens que eram estudiosos, magos, mágicos, use a palavra que você quiser, lá do Oriente, como é que você explica que eles, de repente, observando as coisas e tudo mais, eles entendem que aquilo ali estava indicando que o Salvador prometido haveria de nascer? A resposta é uma só. É a ação do Espírito Santo. E por que eu ressalto essas 2 histórias? Só para nós entendermos que Deus, Ele é infinitamente maior do que nós somos capazes de entender. Às vezes nós queremos, assim, colocar Deus dentro de uma caixa. Algumas pessoas e às vezes até algumas igrejas querem se tornar donas de Deus. Não, Deus é assim, Deus faz desse jeito. Mas quem somos nós diante de Deus? Deus, Ele é livre. Jesus Cristo, falando sobre o Espírito Santo, falou que o Espírito é como o vento, é invisível. Você não vê, você sente, Ele é livre. Eu acho interessante uma expressão que algumas pessoas usam. Você me desculpa se de repente eu citar aqui alguma expressão que você usa. Certo? Tenha bom humor. Mas eu acho interessante quando algumas pessoas usam uma expressão assim: precisamos dar liberdade para o Espírito Santo. Meu querido, minha querida, não tem como você dar liberdade para aquele que já é, por natureza, livre. Livre! O Espírito Santo é livre. Você consegue controlar na palma da sua mão o poder de uma dinamite, de uma bomba? Vamos exagerar um pouco. Você consegue segurar e conter na sua mão o poder de uma bomba atômica? Lógico que não. O Espírito Santo é Deus, Ele é muito maior do que tudo isso. E é o próprio Deus que age na história. E é isso que nós vemos no Novo Testamento, quando nós prestamos atenção no que o Espírito Santo ele está fazendo aqui, nesta obra cristocêntrica. O Espírito Santo, Deus, Ele é muito maior, Ele está realizando a sua obra. Nós vivemos numa época onde existe muita vaidade. Me permitam aqui fazer esse parênteses. Existe muita vaidade por parte de ministérios, por parte de pessoas, por parte de pregadores, por parte de professores de teologia, e todos nós estamos em pé de igualdade e precisamos cada dia orar e pedir: Senhor, tenha misericórdia de mim, Jesus, viva em mim. A Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Mas o que eu quero dizer é que hoje nós vivemos num tempo de muita vaidade. As pessoas trabalham não para agradar o coração de Deus, sendo fiéis e obedientes, trabalham não com aquele desejo de que o dia da volta de Cristo seja breve, trabalham não com o desejo, vamos dizer assim, de encher o céu. Vamos usar essa expressão. Encher o céu, com vidas ganhas, salvas, remidas por Jesus Cristo.
pela graça de Deus. Não, nós vemos pessoas trabalhando, para construir o seu próprio nome, para construir o seu próprio grupo, e transformam a igreja em empresa, e começam a falar aquilo que o povo quer escutar, e afastam as pessoas do Senhor. É um tempo de vaidade. É um tempo no qual o Espírito Santo está nos chamando para uma atitude de arrependimento. De arrependimento. É momento de arrependimento, de chegar diante de Deus e falar: Deus, me perdoe por essas atitudes. E, por misericórdia, pela Tua graça, usa a minha vida, ainda que seja para fazer algo pequeno, mas algo significativo. Coloque-se nas mãos de Deus. É Deus que dirige, é Deus que controla, é Deus que governa. A Bíblia diz que todas as nações diante de Deus é como um pingo que cai de um balde. As nações, os povos, diante de Deus não são nada. O salmista fala algo que me faz pensar muito em todas essas teorias de conspiração que a gente ouve falar, né, de sociedades e de grupos que estão tentando criar uma nova ordem mundial e desestruturar e etc. E o salmista diz que Deus olha e dá risada. É isso que o Salmo diz: ri deles o Altíssimo. Ou seja, Deus, Ele é grande, Ele governa, Ele dirige. E não é a grandeza, o tamanho da nossa estrutura que vai fazer. Não, é Deus, é Deus. Convém que Ele cresça, que eu diminua. Convém que Cristo cresça e que eu diminua. Ó, que vida maravilhosa teve essa irmã aqui, Ana, que nome bonito, Ana, filha de Fanuel, que ficava ali buscando ao Senhor, orando, intercedendo. Quantas coisas boas aconteceram ali em Jerusalém em resposta às orações dela. Sim, Deus usou, Deus levanta, né? Deus, Ele não age porque nós oramos. Não, quando Ele nos dá o privilégio de participar orando. Então Ele desperta as pessoas para orar, para que assim Ele esteja agindo. O versículo 39 diz: cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, voltaram-se para a Galileia, para a sua cidade de Nazaré. Crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Há outra passagem que fala que crescia o menino diante de Deus e diante dos homens. Ele crescia, enchendo-se de sabedoria e a graça de Deus. Nós já falamos que a vida de Jesus foi a vida, aqui, Jesus, o Cristo, Deus feito homem, esse homem perfeito, a vida dele desde a infância pode ser descrita como a vida de uma pessoa cheia do Espírito Santo. E é assim que a teologia reformada ela fala a respeito de Cristo, que ele recebeu da parte de Deus, foi ungido com sabedoria, com santidade. E é por isso que ele crescia em sabedoria e graça. Olha só, Paulo depois, lá na carta para Timóteo, ele fala para Timóteo o seguinte, ele diz: olha, Timóteo, ninguém despreze a sua mocidade. Antes, você deve se tornar um exemplo, um padrão de fé para as outras pessoas. Timóteo não era tão novo, né? Ele já tinha aproximadamente seus 30 anos, mas para aquela época era considerado uma pessoa nova. Mas a palavra de Paulo, esse texto que nós olhamos aqui, traz uma mensagem especial para você, que de repente ainda é adolescente,
né? Menino, menina, adolescente, jovenzinho que já está assistindo esse curso. Entenda o seguinte: o que faz com que a pessoa seja uma pessoa valiosa para Deus não é a sua idade, mas é a profundidade da sua vida com Deus. A Bíblia também diz que é uma coisa muito linda quando a pessoa já tem os seus cabelos brancos depois de uma vida toda vivida na presença de Deus. Nós não estamos falando aqui que você que é jovem vai desrespeitar os mais velhos, mas o que nós estamos falando é que Deus pode fazer muita coisa através de você. E essa é uma palavra não só para os jovens, né, os adolescentes, mas para você que já tem mais idade, assim como eu. Vamos olhar com carinho para esses adolescentes, para os jovens, até mesmo crianças, sabendo que o Espírito Santo também fala ao coração deles. Você às vezes está olhando e está vendo simplesmente uma criança e você não é capaz de imaginar o grande milagre que Deus está preparando para esses corações. Nós vamos aqui só mencionando, nós estamos preparando uma matéria chamada Evangelismo Criativo, que vai falar muito e de uma forma assim, bem diferente, vai falar bastante sobre essa questão, o grande desafio nosso de alcançar jovens, adolescentes e crianças. E há um grande desafio, mas isso fica para outra matéria, mas há um desafio porque nós olhamos aqui para a vida de Jesus e vemos que Deus é um Deus que se revela às crianças. E Jesus crescia em sabedoria e graça. E Deus estava com ele. A presença mais importante que nós temos na nossa vida é a presença de Deus. A presença mais importante que nós temos hoje na nossa vida é a presença de Deus através do Espírito Santo, vivendo em nós, nos dirigindo, nos fortalecendo. Na sequência, aqui desse mesmo capítulo 2 de Lucas, nós temos, a partir do versículo 41, nós temos Jesus Cristo, agora já entrando na adolescência, pré-adolescência, com 12 anos, diz o texto. Ora, versículo 41, ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia. Então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos, e não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Olha, aí nós temos o resto da história, né? Que Maria fala com Jesus, olha, nós estamos te procurando, e Jesus então responde, por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Mas olha só, essa cena, né? Aí aqui depois nós temos Jesus já aparecendo no Evangelho, já adulto, já no início do seu ministério. Mas veja que coisa interessante. Primeiramente, vamos entender aqui um pouco da história. Era uma festa anual, possivelmente era a primeira vez que Maria e José iam para Jerusalém, levando a Jesus Cristo, Jesus juntamente com eles,
Jesus naquela época tinha 12 anos, e você sabe como é que são as crianças, sabe como são os pré-adolescentes, e tem ali na cidade, Jesus tinha seus amigos, e os parentes, e os conhecidos, a família de José, a família de Maria, e foi a família, aquele grupo todo, aquela multidão caminhando na viagem. E chegando em Jerusalém, é interessante que Maria e José se desaperceberam de Jesus. Talvez ficaram tranquilos, entendendo, não, eles devem estar lá com o tio, com a tia, com os amigos, está tudo bem, tudo tranquilo. E diz o texto que eles voltaram também sem estar junto com Jesus. Também pensando, não, ele deve estar com os parentes. Diz aqui que só depois de um dia de viagem, viajaram um dia de caminhada, que daí começaram a procurar, voltaram para Jerusalém, gastaram mais 3 dias lá em Jerusalém procurando. E onde é que Jesus estava? Jesus estava no templo. E estava no templo fazendo o quê? Aprendendo e ensinando. Sim, porque Jesus Cristo foi um homem perfeito e passou por todo o processo. Paulo depois vai escrever dizendo que Jesus, mesmo sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, significa que Deus, o Filho, quando se encarna, ele abre mão de usar todo o seu poder exatamente para ter a experiência de um ser humano. E é assim que ele assume, pela sua própria decisão como Deus, ele assume algumas limitações, né? Ele realmente foi uma criancinha que cresceu, aprendeu a falar, né? Virou um menino, etc. Mas é maravilhoso perceber aqui que ele já tinha conhecimento da palavra de Deus. Ele já tinha conhecimento daquilo que o Antigo Testamento falava. E nós não podemos dizer quando foi que ele foi ao templo, mas eu imagino que talvez uma das primeiras coisas que ele fez ao chegar lá, ao invés de ficar brincando pela rua, foi diretamente ao templo de Jerusalém. Havia algo dentro dele que o movia a isto. E chegando lá, chamou a atenção dos doutores, os mestres da lei, os rabinos, aqueles que ensinavam a lei e as escrituras do Antigo Testamento. E Jesus Cristo, assentado no meio deles, fazia perguntas e também falava. Diz aqui, 3 dias, versículo 46 de Lucas 2. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E aqueles que os ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. 2 coisas. Jesus ouvia e Jesus também fazia perguntas. Em outras palavras, nós temos aqui um processo de aprendizagem. Jesus ele estava fazendo perguntas, não como se naquele momento ele já estivesse compreendendo todas as coisas. Não. Havia no coração do menino Jesus, do adolescente Jesus, havia uma presença do Espírito Santo que lhe dava desejo de conhecer a Deus, desejo de estar perto do Pai. Ele próprio, Jesus, nos ensinou a chamarmos Deus de Pai. Deus se revela a nós como Pai. E havia, então, aquele desejo no coração do adolescente, do pré-adolescente Jesus aqui, em conhecer mais das Escrituras. E, segundo o texto, ele não apenas perguntava, mas ele também falava. E de tal maneira que aqueles homens que durante tantos anos haviam estudado as Escrituras, eles ficavam admirados. Diz o texto, eles ficavam admirados com a sabedoria
daquele menino. E como nós já falamos aqui, repetimos já algumas vezes, Jesus Cristo, ele recebeu uma unção do Espírito Santo para conhecer a Deus. Eu sei que na mente de algumas pessoas parece que é meio confuso, né? Mas Jesus é Deus. Como é que ele precisava de unção para conhecer a Deus? Não, Jesus é Deus, mas aqui no Evangelho você tem Jesus que é o Verbo que se faz carne. É Deus que se esvazia de si mesmo e assume a forma de um ser humano. E é por isso que lá em Hebreus diz que nós temos em Jesus alguém, um sumo sacerdote, que nos entende, porque ele mesmo foi tentado em todas as coisas. É a experiência de Jesus que mostra qual que é o desejo de Deus para a nossa vida. É a experiência de Jesus que mostra qual deve ser também a nossa experiência. Não foi apenas Jesus como pré-adolescente, o único pré-adolescente na face da terra que teve sede de Deus. Coisa maravilhosa quando nós olhamos e vemos tantas crianças, tantos jovens, tantas pessoas tão novas, tendo sede de Deus, sendo tocadas pelo Espírito Santo, buscando o conhecimento do Senhor. O Espírito Santo é o Espírito de conhecimento, é o Espírito de sabedoria. Veja que o próprio Jesus, eu sei que tem muita gente que faz o curso e faz assim porque é por Deus mesmo, né? Porque as pessoas têm... eu não quero usar a palavra, mas tem muita gente que tem preguiça de estudar. Não gosta de estudar. Não, para que estudar? E ficar ouvindo essa aula de vídeo, né? E a voz desse professor, ainda mais nesse alto-falante aqui, dói no meu ouvido e eu tenho que ficar sentado, às vezes, aqui nesse banco que não é confortável, escutando esse professor falando. Se Deus quiser, um dia eu vou poder conversar com você pessoalmente. Mas, e as pessoas às vezes têm essa dificuldade, mas veja que o próprio Jesus, quando esteve aqui, ele aprendeu também lendo o quê? O Antigo Testamento. Ele aprendeu também através da sua experiência, conversando, entrando em contato, com os doutores da lei, conversando, perguntando. O Espírito Santo, ele fez isso na vida de Jesus de uma forma muito especial, porque Jesus é o Messias, é o Cristo. Mas fez na vida dele, e a Bíblia nos relata isso para mostrar que da mesma forma ele quer e pode fazer isso na nossa vida. Jesus crescia em sabedoria diante de Deus e diante dos homens. O Espírito Santo lhe dava sede de Deus e ele matava essa sede. Ele procurava saciar a sua sede através da Bíblia, buscando aprender mais e mais do Senhor. A minha oração hoje e o meu desejo é que Deus coloque essa sede, primeiramente no meu coração, também no seu coração. Coloque em nós essa sede e nos conduza nessa caminhada de conhecer esse Deus tão maravilhoso, Criador dos céus e da terra. Que Deus o abençoe e que o Espírito Santo acompanhe você no seu dia, na sua semana, acompanhe você e esteja falando e ministrando ao seu coração. Que Deus te abençoe.